Paz do Senhor, irmãos. Com grande alegria que estamos aqui mais uma vez para adorar ao nosso Deus. Esse Deus que é o único, que é digno de ser adorado. Eu te convido neste momento a fechar os teus olhos. Estaremos fazendo uma oração. Que você possa estar falando aí onde você está, com esse Deus, com o teu Pai, que te ama e que te ajuda. Senhor Deus, neste momento, eu quero te louvar, Pai, por mais este momento que estamos aqui na tua casa, podendo te adorar, exaltar o teu nome, Pai. Eu te agradeço, Senhor, ó Deus, por termos acesso a ti, Pai, pelo teu amor que o Senhor tem por nossas vidas. Não temos como agradecer o teu grande e imenso amor que tens por nós. Eu te agradeço, Senhor, pelas maravilhas, pelas dádivas que tens para com nossas vidas. Eu te agradeço pelo teu amor, pela salvação que nos deste. Te agradeço, Senhor, pelo perdão que alcançou as nossas vidas. Ó Deus, e que neste momento vidas possam ser alcançadas através de nós. Que o teu amor possa falar através de nossas vidas. E que vidas venham, ó Deus, a se achegar aos teus pés, Pai, de todo o coração. E que vidas possam testemunhar do teu amor. E neste momento, Pai, nós queremos louvar o teu nome, dizendo o quanto tu és digno, Senhor, de ser adorado. O quanto o Senhor é maravilhoso. Aleluia. Adoramos o teu nome, nos rendemos
ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia. Louvamos a ti, Senhor, e cremos no amanhã, porque cremos que tu, Senhor, está vivo. Aleluia. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, pensei então, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu sei que um dia o rio cruzarei e com ardor batalharei, verei a vida triunfando invicta, verei
mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, louvamos a Ti, Senhor. Aleluia. Toda a terra está cheia da Tua glória, Pai. E exaltamos a Ti, ó Deus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Aleluia. Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus.
Antes de nós meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor nesta manhã, eu quero, juntamente com a igreja, levantarmos um clamor. Pedimos a esse Deus que é exaltado, esse Deus que é soberano, esse Deus que pode todas as coisas. Eu queria orar com você que está em sua casa, você está precisando de um socorro desse Deus poderoso, desse Deus maravilhoso. Eu quero orar com você nessa hora. E eu creio que neste momento Deus estará dando ordem aos seus anjos ao nosso respeito. As pessoas que estão acamadas, precisando de socorro, outras precisando de consolo, de conforto. Gostaria que você fechasse os olhos um pouquinho e vamos orar a este Deus. Pai, te exaltamos, te agradecemos mais uma vez por esta manhã, por este momento, onde estamos reunidos e clamamos pelo teu santo e bendito nome, Pai. Alcança, Senhor, famílias, dê ordem aos seus anjos, Senhor, a respeito de pessoas que precisam de um milagre, que precisa da sua intervenção, ó Pai. Tu és Deus que pode fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos. Cremos no poder do teu nome, e é no poder do teu nome que oramos e pedimos nesta manhã, em favor dos teus filhos, em favor de pessoas que estão entubadas, internadas. Oramos agora, Senhor, também em favor da nossa cidade, das autoridades, do nosso município, Pai, do nosso prefeito. Oramos em favor dessa cidade, Senhor, e clamamos, ó Deus, por cura, por libertação, pela tua misericórdia, Pai. Entra aonde o homem não pode ir, vai aonde a medicina não pode fazer. Tu és Deus de milagres. Eu oro, eu creio, e assim eu tomo posse juntamente com a tua igreja, com os teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos meditar um pouquinho nesta manhã, lembrando que hoje nós teríamos o culto, e temos o culto de missões. Falar de missões é algo que arde o meu coração, e eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, verso de número 24. Vamos ler esse texto, Mateus, no capítulo 16, verso de número 24, que nos diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se. Algumas traduções diz: negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala conosco nesta manhã, Senhor. Fala conosco, fala com a sua igreja. A sua palavra é viva e suficiente. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a vida, ela é ao vivo, né? Não tem como fazer cortes, né? E se queremos realmente servir esse Deus, fazer a sua vontade, nós precisamos entender um pouquinho mais sobre quando Jesus disse aos seus discípulos. Observamos aqui que o Senhor não estava falando ao povo, o Senhor não estava conclamando ao povo, o Senhor não estava fazendo um apelo à multidão, mas o Senhor estava fazendo uma pergunta para os seus discípulos, aqueles que já estavam caminhando com Ele, aqueles que já estavam um tempo já ouvindo e vendo a respeito da vida de Jesus. Então o Senhor diz para ele:
disse aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então começa numa parte muito difícil, a autonegação, a negar-se a si mesmo, né? Então o negar-se a si mesmo é falar: Senhor, que o Senhor comece agora, a partir de então, fazer a sua perfeita e agradável vontade em minha vida. E que na verdade a gente fala agradável, mas muitas vezes o seguir a Cristo não é tão agradável, porque a luta tão grande de renunciar a si mesmo, né? Então eu sempre tenho o costume de dizer que o maior campo missionário é o nosso coração. Quando nós ganhamos o nosso coração para Cristo, então nós já entendemos que nós renunciamos o eu. Renunciar o eu é realmente falar: Senhor, eu estou disposto à caminhada. Então, antes da jornada, o Senhor estava dizendo para os discípulos: olha, eu não tenho onde reclinar a cabeça, eu não tenho, as raposas têm os seus covis, os pássaros seus ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Você quer me seguir? Então você precisa negar vocês. Então começa de uma forma muito difícil. Queremos que outros, né? Então quando nós entendemos e queremos fazer missões, então nós queremos que os outros neguem a vida que eles estão levando, neguem a si mesmo, mas muitas vezes nós não estamos capacitados para falar desse negar-se, se ainda nós não tomamos essa posição. Eu sempre digo que não temos como cobrar de uma ovelha se ela ainda não nasceu de novo, se ela ainda não tem este compromisso, ainda ela não negou a si mesmo. Quando você ainda está nesse processo, é isso que Jesus estava falando para os seus discípulos. Os discípulos ainda estavam preocupados quem era o melhor, quem era o maior, ainda eles não entenderam. Então por isso, Senhor Jesus, vocês precisam negar a si mesmo, vocês precisam tirar o eu de dentro de você, tirar esse trono que ainda está dentro de você, que você ainda pensa: olha, eu quero assim, tem que ser assim, é dessa forma. E o Senhor falou: não, vocês precisam negar tudo isso, para que depois nós seguimos uma jornada. Então, e eles então começam a ser trabalhado, lapidado pelo Senhor Jesus. Queremos fazer com que isso aconteça na vida das pessoas. Muitas vezes saímos para o campo e voltamos frustrados do campo. Vamos para o evangelismo e voltamos frustrados do evangelismo. Pastor, não vou mais, eu falei, eu tenho orado. Quantas pessoas que já têm dito assim: eu não vou orar mais pela minha família, pastor, porque pensa numa situação difícil, delicada, né? De repente o Senhor está dizendo para mim e para você nesta manhã assim: você precisa negar-se a si mesmo. E quando você nega a si mesmo, então o Senhor fala assim: agora eu vou trabalhar na sua e através da sua vida. Então não é mais você que vai falar, é eu que vou falar através de você. Não é mais você que vai se expressar, mas eu vou se expressar através da sua vida e das suas atitudes. É isso que o Senhor estava dizendo para os discípulos. Lá em Marcos, Marcos, se não me falha a memória, o Senhor envia os 70, e ele fala assim: você chega, e quando entrar na casa, você diz: paz esteja nesta casa. E se você for recebido, você entra, você fala, você ora, repreenda a enfermidade, repreenda o mal. E se você não for bem recebido, você bate a poeira das suas sandálias e vira e vai embora, né? Então nós entendemos que o trabalhar é do Senhor, e o Senhor diz: você não precisa levar sacolas, não precisa levar nada. Em outras palavras, o Senhor está dizendo assim: você não precisa levar todo o seu conhecimento, toda a sua teologia, toda a sua bagagem. Não, você só precisa negar a si mesmo e falar assim: eu estou aqui em nome do Senhor Jesus, estou aqui para trazer a verdadeira e genuína palavra aos seus corações. E entendermos, quando negar-se a si mesmo é realmente eu ser instrumento do Senhor e fazer a sua agradável vontade. Andamos com Cristo, mas ainda não somos de Cristo. Preste atenção, que muitas vezes andamos com Cristo, mas ainda não somos dele. Os discípulos estavam andando com Cristo, mas ainda não conheciam a Cristo. Quantas vezes
A gente olha algumas passagens, os discípulos atônitos, espantados em ver aquilo que o mestre estava fazendo. Olha, ele tem poder sobre o vento, olha, ele tem autoridade sobre o mar, olha, como que ele pode ter feito isso? Então muitas vezes andamos com Cristo, mas ainda não somos de Cristo, né? Estamos apenas andando com a multidão, seguindo a multidão e não seguimos a Cristo, né? Tem sempre, toda vez que você olha as passagens do Senhor Jesus, existia uma multidão que seguia Jesus, mas dentro dessa multidão existia uma multidão que seguia a multidão, né? As pessoas que estavam ali somente curiosas, as pessoas estavam ali somente para ver o que ia dar. Outras falam assim: olha, eu já vi ele ressuscitando, eu já vi ele curando, eu já vi ele libertando, eu quero ver o que vai acontecer amanhã. Então tem muitas pessoas que eles estão andando junto apenas com a multidão. E fazer a vontade de Cristo é andar com Cristo e ser de Cristo, reconhecermos que somos totalmente instrumentos do Senhor. Fala: Senhor, eu quero gastar. Essa palavra gastar a vida fazendo a vontade dEle é entrega, é reconhecermos quem realmente somos. E é isso que o Senhor está dizendo em Mateus 24, que Ele diz assim: olha, vocês precisam negar-se a si mesmo, é reconhecer que quem vai fazer não é você, sou eu através da sua vida. Então nós começamos a entender, e como então começamos a ver um pouco mais de perto. O convite aqui é para deixar o personagem e realmente confessar quem somos, né? Muitas vezes nós estamos vivendo um cristianismo de aparências. Muitas vezes vivemos momentos de culto, de missões, apenas de fala e nada de atitudes. Muitas vezes falamos que devemos evangelizar, devemos pregar, devemos anunciar, devemos falar que Jesus é vida, que é o pão vivo que desceu do céu, aquele que comer dele jamais terá fome, mas nós vivemos isso somente em palavras, porque o personagem ainda está atuando, e nós precisamos tirar esse personagem de cena e falar assim: Senhor, tira esse eu, tira toda essa vida de aparências, de somente palavras. Eu quero realmente não só mais vestir a camisa do cristianismo, mas eu quero transpirar, eu quero estar gastando realmente a minha vida. Isso é quando nós reconhecemos e negamos que precisamos negar este eu, da onde Jesus disse para os seus discípulos: negue-se a si mesmo. Negue a si mesmo, realmente quem somos. Antes de você seguir, coloca o seu eu no seu devido lugar. Então antes da jornada, é colocar o eu no devido lugar. Antes de nós falarmos: Senhor, eu quero tomar a minha cruz, porque se nós começarmos a jornada, irmãos, preste atenção, se nós começarmos a jornada, falarmos que vamos fazer, que agora eu sou, agora estou, agora eu quero, agora eu preciso, e se não negarmos, nós vamos chegar na metade da nossa caminhada e vamos parar à beira do caminho. Então nós vamos falar: o Senhor me abandonou, o Senhor não me ouve mais, eu tenho gastado a minha vida no cristianismo, na igreja, no evangelismo, na pregação, ministrando, pastoreando. Você percebe que tem muitos pastores que pararam à beira do caminho, que muitos missionários já voltaram do campo frustrado, não quer mais ser missionário. Tinha antes convicção do seu ministério. Presta atenção que o Senhor volta a dizer, estava falando com seus discípulos, estavam falando com pessoas que Ele tinha escolhido. Mas se nós vamos para a jornada sem antes negar o eu, nós sempre vamos achar que nós somos merecedores de alguma coisa. Sempre vamos achar que nós, não, pastor, não é bem assim ser servo, a gente precisa ter um momento, a gente precisa ser reconhecido. Não, então quando a gente nega o eu, a gente fala assim: não, Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então não é mais isso, então nós reconhecemos, então a nossa jornada não vai ser pesada,
pode ser espinhosa, pode ser dolorosa, pode sofrermos naufrágios, perseguições, mas nós vamos dizer assim: é Cristo, é aquilo que Paulo disse, todo esse sofrimento, se toda essa perseguição é para que o nome do Senhor seja glorificado, então eu sinto prazer. Então as coisas começam a mudar. Então por quê? Antes da jornada, guarda isso no seu coração, antes de você ser um missionário, antes de você ser discípulo, antes de você querer tornar um discípulo, você precisa negar o seu eu, negar tudo aquilo que você acha, todos os seus pontos de vista. Não é o seu ponto, não é o meu ponto, não é o que eu acho, é o que Cristo pensa de mim, é o que Cristo quer de mim. Aí nós vamos melhorar. Então devemos colocar o eu no seu devido lugar. Quando você não faz essa autonegação, então parece que Cristo às vezes te abandona. Quando você não reconhece isso, parece que Cristo deixou você, como os discípulos estavam lá em alto mar, né? E o barquinho sendo assolado, e de repente ele vê alguém caminhando sobre o mar, né? E parece que Jesus não é o socorro, é uma assombração, né? Porque gritaram lá, é uma assombração. Isso não é coisa de falar no meio de pânico, né? Mas a gente ouve as pessoas dizendo assim. É mais fácil a gente acreditar numa assombração, mas do que acreditar que Jesus ele tem poder no meio da sua tempestade, vir caminhando sobre o mar e fala assim: eu vou te socorrer, não temas. Então quando a gente faz essa autonegação, a gente acredita que no meio da tempestade existe um Deus que caminha sobre o mar. Então quando a gente vai para o evangelismo, a gente vai convicto que apenas somos instrumentos, nós não somos a estrela. Eu dizia essa semana que o meu prazer é aquilo que João Batista disse, é cuidar da noiva. Eu não sou noivo, eu não quero me corromper com a noiva, eu não quero me envolver com a noiva, eu quero apenas cuidar da noiva. E preste atenção, igreja, aquele que cuidava da noiva era um eunuco, né? Então nós devemos orar como pastor, como missionários, quando saímos para o campo, fala assim: eu quero ir como um eunuco, eu quero ir compromissado com o noivo, eu quero ir para cuidar da noiva, eu quero ir realmente somente cuidar. Mas o que nós vemos, os missionários, os pastores envolvidos com a noiva, achando que a noiva é dele. Então esse evangelismo ele está fadado ao fracasso, não vai longe, não consegue longe, porque se corrompeu, se alienou com a noiva. Não, nós precisamos cuidar da noiva. O missionário, missões, irmãos, é ir para libertar, falar, anunciar apenas que o Senhor seja glorificado. Então porque muitos param à beira do caminho, por isso, porque muitos desistem de ser missionário, porque que a igreja muitas vezes está focada em tantas outras coisas, menos em missões. Por que muitas vezes nós deixamos missões para segundo plano? Por que muitas vezes deixamos oração, relacionamento, leitura, conhecimento da palavra em segundo plano? Porque hoje não é difícil, não é difícil, é porque nós não negamos, não reconhecemos que Cristo que precisa ser glorificado, não nós como seres humanos. E quando você não negar a si mesmo, você não consegue dizer: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Enquanto você não fizer essa negação, você não consegue. Você pode até falar, mas as suas atitudes são totalmente diferentes. Você pode até dizer assim: não vivo eu, mas Cristo vive em mim, mas os seus frutos não estão vivendo. As pessoas não conseguem ver Cristo na sua vida, as pessoas não conseguem ver Jesus através das suas atitudes. No seu trabalho você é uma coisa, na sua casa você é outra, na faculdade você é outra. Então como que nós vamos fazer missões se nós somos como camaleões? Nós mudamos, depende o ambiente, nós vamos mudando, depende onde eu estou, é o que eu preciso estar alienado com aquilo. E não, mas quando nós negamos a si mesmos, aonde nós chegamos, não aparece o Wagner, não aparece o João, não aparece a Maria, aparece Cristo. E isso é evangelizar, isso é fazer missões. E é isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos: vocês vão chegar em situações que vocês precisam realmente deixar que a minha glória se transpareça na vida de vocês.
antes de tomar a cruz. E por que a gente fala de cruz? Logo em seguida Jesus vai dizer cruz. E coisa que nós não queremos é de cruz, é falar de cruz. Cruz lembra sofrimento, cruz representa compromisso. Então hoje as pessoas estão vindo para a igreja, elas não querem ouvir de renúncia, elas não querem ouvir a palavra cruz, elas querem ouvir a palavra prosperidade. Ela quer ser servida e não quer servir. Então é isso que Jesus está dizendo nesse texto, nesse versículo. Fala assim, e Jesus ele acaba dizendo, dando o exemplo: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então Jesus começa já dizendo, eu neguei, né? Eu era verbo, o verbo se fez carne, e agora o verbo se habita no meio de nós. Eu deixei a minha glória. Então o Senhor ele dá exemplo. Então nós começamos a compreender, só que no decorrer da nossa caminhada, se nós não negarmos, nós estamos dentro das igrejas apenas em adesão e não em conversão. Somos apenas mais um que amanhã ou depois vamos parar à beira do caminho. Então nós precisamos entender que a jornada ela é grande, é árdua, mas ela é gloriosa. O Senhor nos chamou e Ele falou assim, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Ele não nos ofereceu nenhum conforto. Ele diz assim, eu tenho uma promessa. Eu não estou oferecendo algo que vai massagear o seu ego, eu estou oferecendo algo que vai trazer vida eterna. Foi para isso que eu vim. Então quando nós saímos para o campo missionário, nós temos que ter convicção de que não é o meu trabalho, mas a obra do Senhor que precisa ser glorificada. Não é a minha mão de obra, que eu sempre digo que é importante, é a obra que é importante. Missões é isso, fazer missões, nós precisamos entender um pouco melhor. Então nós olhamos aqui, começamos a prestar atenção do que Jesus trata: a autonegação antes da jornada. Não existe jornada sem negar o eu. Não tem como fazer aquilo ou falar que aquilo que somos sem antes sermos libertos deste eu. Não tem como nós falarmos de libertação se ainda estamos presos. Não temos como falar assim, olha, você precisa ser liberto disso. Saímos para o campo missionário e falamos assim, o Senhor quer te libertar, o Senhor quer transformar a sua vida, o Senhor quer mudar a sua casa, o Senhor quer mudar aquilo que você está vivendo. E Ele olha para mim, Ele olha para você, Ele fala assim, mas Ele está falando tudo isso e eu estou vendo que a vida dele tem muitas coisas que precisam ser mudadas. Então o Senhor Jesus está dizendo para os seus discípulos, vocês começaram a caminhar comigo, mas ainda vocês têm gosto de mangueira nova, ainda vocês precisam abrir mão disso tudo, porque quando você vai chegar lá na frente, você vai dizer assim, mas quem são vocês? Lembra de Paulo, da passagem? Aí eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas quem são vocês? É isso que Jesus está preparando a sua igreja. As pessoas lá fora sabem quem é Jesus. Jesus nasceu numa manjedoura, Jesus é o Filho de Deus, os discípulos, as pessoas conhecem a história, mas as pessoas têm que olhar para nós e falar assim, quem são vocês? Esses são filhos de Deus. Então as pessoas têm que olhar para mim, para você, para a igreja de Toledo e falar assim, é uma igreja diferente, uma igreja compromissada, uma igreja que negou o seu eu e agora está nessa jornada, levando a verdadeira palavra do Senhor. Quando reconhecemos quem somos, então conseguimos seguir aquele que nos criou. Quando reconhecemos quem somos, conseguimos realmente seguir e obedecer aquele que nos criou. Então quando não existe esse reconhecimento de quem somos, que Deus é nas nossas vidas, então nós sempre vamos arrumar desculpas, pretexto, vamos adiar, vamos protelar, vamos dizer amanhã eu vou fazer, amanhã eu faço, envia outro e vamos colocar outro, vamos preparar, e a gente fica sempre trabalhando com métodos, vamos fazer isso, e até uma frase que diz, o Senhor, Ele não trabalha com métodos, Ele trabalha com pessoas, né? Então o Senhor Jesus, Ele fala assim para os discípulos, é vocês. Só que é interessante que Jesus, se você quiser vir após mim, então você não é obrigado. Então é uma coisa assim que Ele te dá um espaço, porque é por amor.
se você quiser me seguir. Aí vem a parte difícil, como eu disse, é negar-se. Jesus falou isso porque Ele nos conhece. Jesus, Ele diz assim, se você quiser seguir, Ele fala assim, porque muitos vão me negar, muitos vão me trair, muitos vão parar à beira do caminho, porque muitos chegam num certo momento, Ele fala assim, está pesado demais essa cruz, eu não consigo carregar. Eu achava que isso era diferente, eu achava que ser cristão era ser abençoado, eu achava que ser cristão é chegar na igreja e receber tudo aquilo que eu estou pedindo. Então você vê que as pessoas estão presas ainda no seu eu, elas estão presas ainda naquilo que ela acha que é certo, que é correto, e o cristianismo, ele começa a nos desnudar, ele começa a abrir a nossa visão espiritual, e começamos então a entender que servir a Cristo, andar com Cristo, estar na igreja, buscar esse Deus, não é buscar aquilo que Ele vai nos dar. Nós não podemos olhar para um Deus que sempre está tentando fazer algo que agrade o nosso coração. É por isso que Jesus diz aqui, eu não vim para que venha massagear o seu ego, eu não vim aqui para trazer isso, por mais que o Senhor faça isso nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, mas esse não é o objetivo dele. Ele veio para morrer na cruz, para nos salvar, para nos resgatar e fazer-nos discípulos dele. E realmente fala assim, aonde eu andei que você possa andar, aonde que eu pisei você possa pisar. Então nós começamos a viver um cristianismo totalmente distante daquilo que é realmente o cristianismo. Então nós começamos a fazer perguntas e começamos a falar assim, olha, eu não vou aguentar, eu não vou muito longe, eu vou desistir. E muitos desistem. Então nós precisamos rever algumas coisas. Quando você negar a si mesmo, você vai reconhecer Deus de fato e de verdade. Quando eu consigo ver isso na vida de muitas mulheres e homens de Deus. Uma vez eu estava ouvindo uma pregação de um missionário que ele estava há uns certos anos já na África, e a situação não era tão boa. O alimento, começando pelo alimento, era totalmente escasso. E ele veio ao Brasil para fazer uma cruzada evangelística, e ele parou no aeroporto e outra missionária estava junto com ele, e eles pararam para fazer um lanche, e ele pediu um cachorro quente. Aí o moço começou a fazer o cachorro quente, e ele falou, eu quero sem salsicha e sem molho. E o missionário que estava do lado perguntou para ele, falou assim, irmão, você não gosta de salsicha e de molho? Ele falou assim, eu amo, eu gosto demais. Ele falou, mas por que você não pediu com molho? Ele falou assim, eu não consigo comer um cachorro quente, saber que meus irmãos africanos não têm nem pão para comer. Então o amor, a dedicação, o fazer, o querer, irmãos, não está simplesmente no fato de ir na jornada, mas de reconhecer que o amor, as coisas de Deus, chorar pelas almas, é muito além do que só você levar a palavra. Como eu disse antes, não adianta a gente falar de liberdade se ainda estamos presos. Não tem como falar de negar se ainda nós não negamos. Não temos como falar de Jesus se ainda não o conhecemos. Não tem como falar de um Deus que dá paz se ainda estamos em guerra. Não tem como falar de um Deus que liberta se ainda estamos totalmente encarcerados com o nosso eu. Então nós precisamos nessa manhã, em nome de Jesus, reconhecer ou colocar o eu no seu devido lugar e falar, Senhor, a partir de hoje, a partir desse momento, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. É isso que o Senhor Jesus estava dizendo para os discípulos naquele momento. Vocês precisam entender que a partir de agora não é mais vocês, agora sou eu através da vida de vocês. E isso vai fazer a total diferença na nossa casa, no nosso ministério. Então vamos dizer, não sou apenas mais um na sua seara. Então nós não vamos dizer, não sou mais apenas um. Fala assim, eu sou mais um que vai fazer a diferença.
Porque muitas vezes, irmãos, entramos, nos tornamos membros de um corpo de Cristo e somos mais um apenas. Só mais um que está no hall de membro, só mais um que está fazendo parte, arrolado no hall de membro. Tínhamos 100, agora temos 101, mas e o que esse um está fazendo? Aquilo que eu sempre digo, batizar alguém não é simplesmente pôr alguém seco na água e tirar molhado, mas fazer com que ele saia arrependido. É isso que Jesus está dizendo para os discípulos: eu não te chamei para vocês ficarem tentando, lutando, saber quem que é o maior, quem que é o melhor, quem é o discípulo amado, não. E o Senhor vai lá e chama uma criança, fala assim: se vocês querem realmente saber, então o Senhor Jesus falou assim: olha, eu tenho que tratar um negócio mais sério com vocês. Então ele vai falar esse versículo: se vocês querem me seguir, pare de ficar discutindo. Em outras palavras, o Senhor está dizendo isso nesse versículo: vocês querem me seguir, pare de ficar se achando. Se vocês querem me seguir, pare de ficar buscando cargos. Se vocês quiserem me seguir, pare de descobrir quem que é o maior, quem que é o mais amado, quem que é o mais queridinho. Se realmente vocês querem me seguir, eu não tenho nada, eu não te ofereço nada. Quantas pessoas que chegam em determinadas igrejas e falam assim: pastor, eu quero congregar aqui, mas o que o senhor tem para mim? O Senhor Jesus: eu não tenho nada. Se Jesus disse que não tenho nada, eu, por exemplo, também não. Então é isso, igreja. Então as pessoas falam assim: não, porque lá eu era isso, e aqui eu vou ser o quê? Eu não sei o que você era lá, mas o Senhor quer que nós sejamos servos. Servos do Senhor. Eis-me aqui. Então nós vamos conseguir dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando nós não negamos o nosso eu, nós falamos: eis-me aqui, envia qualquer outro. Então nós não entendemos. Aí você entende que a cruz é necessário para a sua jornada. Quando você reconhece esse Jesus, aí eu falo assim: graças a Deus por essa cruz. E quando você olha para a cruz, você olha para compromisso. E quando você olha para a cruz, você não vê apenas sofrimento, mas você vê resgate. Quando você olha para a cruz, você vê amor. Então quando as pessoas não reconhecem que ela precisa, ou não negou ainda o seu eu, ela olha para a cruz simplesmente como um instrumento de sofrimento, de vergonha. Não, eu quero vir para a igreja, pastor, mas eu quero a prosperidade, eu quero a bênção, eu quero viver numa sala VIP. Não, mas quando a gente nega o eu, a gente entende que cruz se fez necessário. Quando a gente negou o eu, a gente olha para a cruz como um lugar que nos acolheu, que nos resgatou, que nos comprou, que nos libertou, e agora nós somos salvos, somos cobertos pelo sangue de Cristo, somos libertos de todo mal, de toda acusação. Então nós entendemos que agora eu sinto prazer, eu quero falar desse amor, eu quero pregar desse amor, eu quero sair dessas quatro paredes, quero fazer a diferença lá fora. Então tudo isso vai mudar na minha vida, na sua vida, quando nós entendemos aquilo que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Então nós vamos viver uma vida bem melhor. Não significa sem problemas, mas melhor, sem o eu e Cristo em nossas vidas. E isso vai fazer toda a diferença na vida das pessoas, quando você sair lá fora. Quando você entender que antes da jornada precisa negar esse eu, vai fazer a diferença quando você estiver lá fora. Você não vai precisar falar muito, é só você se parecer com Cristo. Eu disse essa semana: você não precisa falar muito, vocês não precisam gritar. Preste atenção, Jonas, para finalizar. Jonas, o que Jonas fez? Jonas não obedeceu a princípio, Jonas não negou o seu eu. Jonas não queria ir para Nínive, Jonas queria ir para Tarsis. Jonas pegou, na verdade ele nem queria ir para Tarsis. Ele falou assim: o primeiro navio que apareceu, ele chegou a Jope e falou assim: para onde que está indo? Não importa, se não for para Nínive já está bom. Ele embarcou e foi embora. Foi embora. E lá na frente o Senhor trabalha na vida dele, e ele tem que negar, e ele vai e evangeliza. E o que ele fala são poucas palavras. E interessante que Jonas, em um outro momento a gente pode falar de Jonas, e que ele se frustra, né? E eu vejo assim, é interessante que a Bíblia não dá não nos esclarece muito a respeito do final de Jonas. A gente fica assim entre
parênteses a respeito de Jonas. Mas uma das coisas que não dá para entender muito bem se Jonas realmente negou o seu eu. Mas uma coisa que eu aprendo através de Jonas, que mesmo que ele não queria que Nínive se convertesse, Deus falou assim: é eu que vou usar a sua vida. Então é isso que o Senhor está dizendo para nós nessa manhã. Mesmo que você muitas vezes ainda não entendeu, mas é eu que vou fazer através da sua vida. Você é apenas um instrumento em minhas mãos. Você é barro e eu sou o oleiro. Amém, igreja? Eu quero orar por você, abençoar o seu pão, abençoar a sua água, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Não existe jornadas antes de negar o eu. Antes de nós não reconhecermos quem somos e de quem dependemos, não existe evangelismo, não existe obra, não existe missões. Seria toda uma vida de aparências. Não existe uma igreja, um cristianismo. Existe muitas vezes igreja e um cristianismo que se frustra, acha que Deus não nos ama. Quantas vezes nós conhecemos pessoas que no decorrer da caminhada ele diz: ah, Jesus me abandonou. Por que te abandonou? Ah, porque eu estou passando luta, estou passando dificuldades, estou passando perseguições, estou passando por açoites. São pessoas ainda que não entenderam que precisa negar o seu eu. São pessoas que precisam, como eu disse esses dias atrás, a viver um pouco em águas mais profundas. Fala: Senhor, eu quero reconhecer que eu preciso viver um relacionamento mais estreito com o Senhor. Eu não quero apenas te servir por aquilo que o Senhor vai me dar, mas eu quero te servir por aquilo que o Senhor já me deu. Eu quero te adorar, não pela situação que eu vivo, mas pela situação que eu vivia, e o Senhor me resgatou, e o Senhor me comprou com preço, e preço foi de sangue. Então nós conseguimos entender e compreender um pouco mais o cristianismo. Eu vou orar por você nessa hora. Senhor, nos ajuda, Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas. Estenda, Senhor, as tuas mãos. O Senhor, quando estava falando com os seus discípulos, e Ele fez esta pergunta, e essa pergunta ela faz toda a diferença na vida da sua igreja. Quando nós o aceitamos, a sua pergunta, e falamos: se você quiser vir após mim, se você quiser, você não é obrigado, mas se você quiser vir após mim, você precisa primeiro a autonegação, a negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é falar assim: eu não penso, não quero mais, não penso assim, não é mais o meu ponto de vista, mas é o Senhor na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu ministério. Tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo que eu penso agora é o Senhor que está fazendo na minha vida, na minha família. E eu quero agora, Senhor, pegar essa cruz. E essa cruz não é sofrimento apenas, essa cruz é libertação, é amor, é resgate, é salvação, é vida eterna, é amor que nos constrange, é aquilo que o Senhor fez com a qual a humanidade não podia fazer. E agora, quando nós então entendemos e negamos, então saímos nessa jornada. E ao sairmos nessa jornada, Pai, as pessoas são totalmente impactadas, porque ela olha para mim, ela olha para a sua igreja e não vê mais o Wagner, não vê mais o João, não vê mais o Pedro, mas vê Cristo, o ressurreto, aquele que curou, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que transforma, aquele que dá a vida eterna. Oh Pai, obrigado, Senhor. Missões é muito mais do que um projeto. Missões é muito mais do que uma estratégia. Missões é muito mais do que um culto no meio de um mês ou durante um mês. Missões é aquilo que o Senhor fez em nosso coração, nos transformou. O apelo, o qual nós o aceitamos, de negar todas as manhãs o nosso eu e falar que eu diminui, mas que o Senhor cresça. Abençoa o teu povo, guarda-nos e livra-nos de todo o mal.
Dê um restante de semana agora abençoado aos teus filhos. Que a graça do Senhor, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre todos nós. E o povo de Deus diga amém. Deus abençoe a sua vida, o seu pão e a sua água neste domingo, em nome de Jesus. Amém.